Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. Hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos sobre a Rússia e hoje nós vamos falar um pouco da União Soviética. Na aula passada a gente falou sobre essa ânsia do Império Russo, essa ânsia expansionista de querer conquistar a Península Balcânica, querer conquistar os países bálticos, ter acesso às águas quentes do Mediterrâneo. Nós falamos um pouco do Ivan III, falamos da Catarina II, do Pedro Grande, do Alexander III, e hoje nós vamos falar, por fim, ao Império Russo e falar do surgimento da União Soviética. Então a aula de hoje vai ser um pouquinho maior. Liguem o botão da paciência e vem comigo. Bom, pessoal, no início do século XX, a Rússia ela já vinha capengando. Então, aquelas políticas do Alexander III, por exemplo, de russificação, elas não pegaram muito bem. Ah, a Rússia era um país pobre, um país agrário, um país que ainda tinha laços de servidão. Então, coisas que a Europa Ocidental eliminou lá no fim da Idade Média, a gente ainda tinha aqui nessa Rússia do século XX. No início do século XX também houve uma guerra, a Guerra Sino-Japonesa, inclusive até os dias atuais, Rússia e Japão têm pendências territoriais, ambas brigam por um arquipélago. Um arquipélago é um modo de dizer, né? Na verdade, é um punhado de pedras ali no Pacífico Norte, as Ilhas Kurilas, que a Rússia fala que é deles, o Japão fala que é deles. Então, referentes ainda dessa guerra sino-japonesa, que tinha o objetivo de controlar a Coreia e a região da Manchúria ali na China. Então, esse era o cenário da Rússia no início do século XX. Então, essa pessoa que vocês estão vendo aí é o Nicolau II, o último czar da Rússia. A Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente. No livro de vocês está incorreto, tá? Tríplice Aliança, mas Primeira Guerra Mundial é Tríplice Entente, tá? É só na segunda que vira Tríplice Aliança. Então, localizem ali, risquem em cima, coloca Tríplice Entente. Não vai errar isso, hein? Ah, Dentro da Primeira Guerra Mundial, o papel da Rússia era tentar controlar as coisas ali no leste europeu. Mas, como eu havia dito, era um país pobre, faltava inclusive armamento para o exército russo, e é nesse cenário de derrota na guerra, de crise, de homens morrendo, de exército mal equipado, que tem início a Revolução Russa, que em 1917, que destitui o Nicolau II. A revolução, pessoal, ela veio de um enfraquecimento do poder da monarquia, porque era esse exército monárquico que estava na Primeira Guerra, que ficou enfraquecido. Surge então dois outros atores. Você tem, de um lado, esse exército, exército imperial, exército da monarquia. Do outro lado, você tem uma pequena burguesia sem força, sem expressão na Rússia. E de um outro lado, você tem esse cara aí, esse camarada, o Vladimir Lenin, conduzindo os socialistas, com o apoio dos operariados das cidades e, sobretudo, do campesinato russo, a fazer uma revolução socialista. Então, você tem essas três frentes brigando pelo poder na Rússia. E quem que vai ganhar? O Vladimir Lenin. Então, a Rússia passa por um período de guerra civil, de 17 até 1921, e com a vitória do Lenin, se consolida, surge então a União Soviética. Então, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram compostas por 15 países. A saber aí, nesse mapa nós temos a Rússia, o maior país, e outros menores: Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Estônia, Letônia e Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão. Então, todos esses países aí formavam um único grande país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando, soviete vem de trabalhador, tá? Cada país desse, pessoal, tinha o seu presidente. Entretanto, você tinha um
governador central, que o primeiro foi o Lenin. Embora cada um tinha um presidente, sempre era do mesmo partido, que era do Partido Comunista. Bom, e quais eram as características desse país que surgia? Porque a União Soviética foi o primeiro país socialista. O que diferenciava ela dos outros? Bom, primeiro, na União Soviética não existia propriedade privada. Então, não existia donos de fábricas. As fábricas pertenciam ao Estado. As pessoas que trabalhavam nessas fábricas trabalhavam para o Estado. Terras. Um camponês que queria terra? Não, ele tinha acesso à terra. O Estado cedia a terra para ele produzir. Se ele não produzisse, ele ia lá e dava para outro. Mas a terra não era sua. Você poderia produzir nela, mas ela não era sua. Como eu mencionei, não existiam partidos políticos, o único partido era o Partido Comunista. Não se admitia dissidentes, ou seja, vozes contrárias ao partido. Então, por isso nós podemos falar que era uma ditadura. Você não tinha liberdade de expressão. Ah, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Bom, azar o seu, tem que concordar. Tá? A ideia da União Soviética era formar uma república dos trabalhadores, tanto que tem aquele símbolo bem tradicional do comunismo, que é a foice e o martelo. O martelo representaria os trabalhadores da cidade, enquanto a foice representava os trabalhadores no campo. Tá? Bom, em 1924, o Lenin morre, quem assume é o Joseph Stalin, esse sujeito que vocês estão vendo aí, e ele se torna o grande ditador da União Soviética de 1924 até 1953. Então ele viveu um período bastante importante, o período da Segunda Guerra Mundial. E é com o Joseph Stalin que houve um enrijecimento dessas ações ditatoriais. Então, o Stalin, por exemplo, fez os gulags. O que é um gulag? Era uma espécie de prisão, de campo de prisão, de trabalhos forçados para essas pessoas, para esses dissidentes, e ficava lá na Sibéria. Então, se você fosse um dissidente do partido, uma voz antagônica, alguém que questionasse o modelo soviético, você poderia ser enviado para esses campos de trabalhos forçados lá na Sibéria, beleza? Porém, é nesse mesmo período, ali na década de 30, que a União Soviética ela começa a surgir como uma potência. E é muito interessante ver isso, porque o que nós temos nesse período? Em 1929, nós temos a Grande Depressão, o crash da Bolsa de Nova York, a crise de 29. E todo mundo começa a olhar com uma certa desconfiança para o sistema capitalista. Não foi a primeira crise, também não será a última, mas essa foi muito severa. Então eles olham de um lado, um país centro do capitalismo passando por uma crise financeira, e olha para o outro lado, um país comunista que está indo de vento em popa, que está crescendo bastante. Então as pessoas deixavam esse questionamento: será que esse sistema socialista é melhor do que o sistema capitalista? Agora, uma coisa que ninguém sabia era o que acontecia dentro da União Soviética. A União Soviética era um país extremamente fechado. Então, não é igual hoje que você consegue apontar o seu celular para qualquer coisa e fazer a transmissão à internet. Não, eram segredos de Estado. Muitas das ações do Stalin só ficaram sendo conhecidas anos depois que ele morreu, inclusive. Então ninguém se sabia o que a União Soviética fazia para crescer tanto. Hoje a gente sabe que eles utilizavam o modelo soviético. Faz o que eu estou mandando ou vai ser pior para você. Tá? Você não tem a liberdade para questionar isso. Tá bom? Bom, mas aí a gente entra num período bem importante da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939. O que acontece? A Alemanha nazista ela inicia um pacto de não agressão com a União Soviética, chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto dizia o seguinte: olha, Rússia, União Soviética, meu problema é com a Alemanha e com a França. Se vocês não me atacarem, eu não vou te atacar. A Rússia, ó, tô nem aí para essa guerra. Se vocês não me atacarem, eu não te ataco. De comum acordo, eles aceitaram tomar a Polônia. Então, metade da Polônia ficou sendo da Alemanha, metade da Polônia ficou sendo da União Soviética. Tanto que o termo corredor polonês é por conta disso. A Polônia sofreu muito na Segunda Guerra. Foi atacado primeiro pelos alemães,
depois pelos russos, os alemães foram atacar a Rússia depois, passaram pela Polônia, os russos, quando foi atacar a Alemanha, passaram pela Polônia também. Então, ela foi ali um túnel de pancada durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas essa ideia do pacto Molotov-Ribbentrop foi para atrasar a Rússia. De fato, a Alemanha ela queria o território da União Soviética, mas não queria ter que lidar com a União Soviética ali no seu encalço, uma guerra direta com a União Soviética. Então a ideia foi: eu afasto a União Soviética a princípio e depois eu dou um golpe fatal. Esse golpe fatal tem início em 1941, a chamada Operação Barbarossa. Ela é, até hoje, a maior operação militar da história. Tanques, soldados, aviões, tudo que você pode imaginar. E a ideia é: a gente vai dar um ataque rápido, fulminante no coração da União Soviética. A gente vai tomar Moscou muito rápido e vai pegar, ao mesmo tempo que a gente pega os campos de petróleo da União Soviética, que tem bastante, a gente já viu isso. A gente tem acesso àquelas áreas da Ucrânia onde você tem aquele Chernossolo, que tem um solo muito fértil, muito produtivo. Então você consegue ter petróleo, consegue abastecer suas tropas, consegue mão de obra barata, porque os inimigos seriam feitos como prisioneiros de guerra. Então, a conquista da União Soviética pelos nazistas seria muito importante. Eles não iam contar que a União Soviética estava preparada para isso. Então, como a Alemanha ela não cumpriu o acordo, a União Soviética entrou do lado, agora sim, da Tríplice Aliança, formada por quem? Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Tá? Em 1943, nós temos a Conferência de Teherã. Conferência de Teherã, Teherã que fica no Irã. Então, sim, um presidente dos Estados Unidos já foi no Irã. Tá? O Irã de 1949 era bem diferente do Irã de 2020. E lá houve um encontro do chamado Big Three, os três grandes, que eram os três grandes estadistas do momento. Joseph Stalin, da União Soviética, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. Então, nesse momento, essas três figuras, sobretudo o Stalin com os outros dois, que eram figuras antagônicas, figuras diferentes, se unem para derrotar um inimigo comum, que era a Alemanha nazista. E aí nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Eles invadem a Alemanha, Hitler se mata, a Alemanha se rende. E agora, esse momento de amizade não, né? de união por interesses de Estados Unidos e União Soviética, ela termina. Eles se uniram para derrotar a Alemanha. A Alemanha foi derrotada, opa, cada um para o seu lado. E daí nós temos um novo período da história que a gente já viu no início do ano, o período da Guerra Fria, um conflito ideológico. De um lado, você tem Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo. Do outro lado, você tem a União Soviética, uma potência militar, uma potência econômica, porém com uma ideologia diferente, ideologia socialista. E os dois vitoriosos da Segunda Guerra Mundial foram, de fato, Estados Unidos e União Soviética. E agora eles vão entrar nesse novo período tentando cooptar países para sua bandeira, para sua ideologia, e ao mesmo tempo se armando e esperando uma possível nova guerra, que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.